Pra poder rodar de novo. Eu ganhava R$ 1.500. Quando eu pedi conta, minha patroa me ofereceu R$ 1.700, mas eu resolvi sair. Será que compensou eu ter saído? Eu vou mostrar pra você como foi o meu primeiro dia rodando como motorista de aplicativo. Iniciei logo minha primeira corridinha aqui de R$ 12, pessoal. Logo tocou uma segunda corrida de R$ 12 e depois foi dando uma melhorada, essa de 30 e 80. Caiu uma dinâmica na cidade, pessoal, e esse dia eu pude faturar. Essa é uma das melhores cidades para se rodar como motorista por aplicativo. A média daqui não se consegue em qualquer outro lugar. Em breve eu digo qual é essa cidade. Eu tive um faturamento muito bom. Rodei 168 km, eu fiz 29 corridas e fiz R$ 531. A minha média foi de R$ 3,14, pessoal, uma média muito boa. Eu gastei R$ 80 de combustível, pois meu carro ele é muito econômico. Então esse rodando como motorista por aplicativo em São Paulo. Eu sou Reinaldo Garcia, rodo com esse carro alugado aqui, Chevrolet Tracker da Yala Car. A pergunta é, será que sobra algum lucro? Na 99 faturei R$ 582,90. Na Uber, primeira semana, R$ 4.646. Segunda, R$ 4.327. Terceira, R$ 4.516. Quarta, R$ 3.085. Quinta, 1.286. Do dia 1 ao dia 30, tá? Faturamento, 17.66653. Gasto, 8.015,90. Lucro líquido, 9.150,63. 24 dias trabalhados, 5.106 quilômetros, 323 horas, 618 viagens. Ultrapassei a meta que eu tinha estabelecido. Média por dia, 736,11. Por quilômetro, 3,46. Por hora, 54,60. As despesas representaram 48,20% do meu faturamento total. Lembrando que é do dia 1/4 a 29/4, todas as despesas computadas, pagando aluguel do carro, combustível, tudo. E se você precisa alugar um carro... R$400 em 9 horas, dá pra fazer? Dá pra fazer. São todos os dias, óbvio que não. Tem dia que você faz em até menos. Tem dia que você fica 15 horas na rua e faz em R$200. Mas em São Paulo dá pra fazer. São Paulo, Dá, começo ao fim então. do mês, Dá pra fazer até na hora do almoço. Os caras me bateram por causa que eu falei isso. Mas 400 em até a São hora do Paulo dá almoço. pra fazer de começo ao fim do Acordando mês. 4 horas da manhã, Tranquilo. você faz. Não, dá pra fazer, mas é porque o que acontece? A galera fica muito olhando a grama do vizinho, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho responsabilidade, eu não tenho filho. Posso fazer certo. qualquer horário. Porque assim, se toca uma corrida, sei lá, pra Jundiaí, pra Campinas, agora à tarde eu posso ir, porque eu não tenho filho na escola pra pegar, entendeu? Eu não tenho compromisso. Só que o pessoal fica, primeiro que, quero ver ela fazer aqui em Curitiba. Gente, cada um tem a sua realidade, cada um tem um cenário diferente. Tem a fulana que tem o filho, precisa deixar o filho na escola e pegar o filho na escola, ela não vai ter todo o tempo, ela vai ficar mais restrita, ela não pode aceitar todo tipo de corrida. Então, obviamente, ela não vai conseguir fazer esses R$400, nem... Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui darei a minha opinião sobre esse assunto que traz muita curiosidade para vocês que pensam em ser motorista de aplicativo ao largar o seu emprego de CLT e ser motorista da Uber ou de qualquer outro aplicativo. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Pois é, pessoal. Vocês viram aí, né? Certamente, o vídeo que eu mostrei para vocês, né, de motoristas dizendo que R$10.000 de lucro por mês, que tem 3 apartamentos, 2 chácaras, uma fazenda e roda de Uber só por lazer para conversar com a galera, né? Somente para despistar a galera. E certamente vocês já se depararam com pessoas com esse tipo de perfil. E às vezes, pessoal, tem até os que fazem live em plataformas que monetizam, mostram a tela do aplicativo lotada de corrida boa, com aquele sorriso de quem ganhou na loteria. Mas será que isso realmente é a realidade, pessoal? Pensa comigo, se fosse tão fácil assim, por que existe motorista desistindo todo dia? Né? Por que existe carro parado na frente de concessionária com placa de vendes, tá? Eu resolvi parar de acreditar em história de Instagram, em vídeo editado e em live maquiada e ver com vocês a realidade de quem está por trás do volante, tá? Do motorista de verdade. E o que a gente descobriu aqui, pessoal, o ponto-chave é: o jogo não é quanto você fatura,
é quanto sobra depois que você paga tudo. Aluguel de carro, se você aluga. Combustível, manutenção, certo? Depreciação, impostos, pneu, óleo, revisão, licenciamento. Tudo isso sai do seu bolso. Quem se ilude com o número bruto, né, de 7 mil, 18 mil, aquele valor que aparece na tela do aplicativo, quebra o carro e para de trabalhar, tá? Assim que der algum probleminha no carro. E olha que isso acontece mais do que você imagina. Tem motorista que acha que está ganhando dinheiro porque vê ali 8 mil reais entrando por mês, mas nunca fez a conta de quanto gastou para gerar esses 8 mil reais. O resultado, um belo dia o motor está fazendo barulho estranho, o pneu está liso, a suspensão está batendo. E aí vem o orçamento da oficina, 3 mil reais. Nesse momento a pessoa percebe que trabalhou o mês inteiro para pagar um conserto. E é por isso que muita gente abandona a plataforma depois de 6 meses, dizendo que Uber não dá dinheiro. Não é que não dê, é que a conta foi feita errada desde o começo. Há relatos de motoristas roda há 3 anos, tá? E o detalhe mais importante da história vem de Uber sem um complemento do Uber não ser a fonte principal, tá? Apenas ser um extra. Ou seja, o motorista não depende do aplicativo para pagar as contas do mês. E isso tira uma pressão enorme das costas. Porque dependendo se o motorista de aplicativo perder o emprego fixo dele, ele se enforca financeiramente. E há motorista de aplicativo que adotou uma estratégia de captura de corrida para otimizar os seus ganhos. Vermelho é corrida ruim, amarelo é razoável e verde é excelente. E o parâmetro em reais é acima de R$ 2 por quilômetro. E a regra de ouro, não aceita corrida em que precise andar mais que 3 quilômetros para buscar o passageiro. Por quê? Porque esse deslocamento até o cliente é por conta do motorista. O aplicativo não paga por isso. Se você roda 10 quilômetros para buscar alguém, você está pagando para trabalhar. Diante dessa logística, alguns motoristas, a meta é 6 mil reais por mês, rodando cerca de 6 horas por dia, sempre no fim de semana, focando em aeroporto. E o seguinte, então o motorista divide tudo com o que ganha, né, em 3 partes: custo, reserva e lucro. E aqui, pessoal, já aparece uma lição importante. O motorista esperto não sai rodando a qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Ele tem estratégia, tem horário certo, lugar certo e disciplina para separar a grana. Mas será que todo mundo faz essa conta? E será que o carro elétrico realmente compensa o investimento inicial? A gente volta no início, tá? Porque é exatamente aí que os carros chineses entram na história. Agora, pessoal, há um fato que a gente não pode deixar de lado, certamente vai deixar você pensativo. O posto de gasolina é o maior sócio do Uber. Porque pensa comigo, todo dia o motorista acorda, liga o carro vai e o cara vai lá e vai trabalhar como motorista de aplicativo, certo? Mas antes de fazer a primeira corrida, ele precisa passar no posto. E é ali que uma fatia enorme do que ele vai ganhar fica pelo caminho. Há motorista que fatura 8.500 por mês e gasta 4 mil só de combustível. O posto leva quase metade de tudo que ele ganha. E é por isso que ouvimos taxistas veteranos dizendo que não vale a pena ser taxista hoje. Eles reclamam da burocracia, vistoria, impostos, regra de prefeitura, enquanto o carro de aplicativo pode andar amassado, batido, com pneu careca, se ninguém encher a paciência. Mas há uma certa contradição. O taxista ainda ganha mais por corrida porque tem qualidade, só que faz bem menos corridas por dia. 3, 4 corridas, tá? Contra 12 do Uber. 2 modelos, 2 realidades. E os dois têm o mesmo inimigo, o custo de rodar. Foi exatamente essa dor que abriu o caminho para uma revolução que ninguém esperava, a chegada em massa dos carros elétricos. Que o Brasil, pessoal, virou um maior importador mundial de carros chineses. Só no primeiro semestre de 2026 foram mais de 140 mil emplacamentos de veículos chineses, praticamente o dobro do ano anterior. Marcas como BYD, GWM, Geely invadiram o mercado com preços agressivos e tecnologias embarcadas de sobra. E isso não é só sobre quem compra carro novo, é sobre quem vive do volante. Os números são impressionantes.
Carros chineses já fazem 8 em cada 100 corridas por aplicativo aqui no Brasil. A BYD é a sexta marca mais usada por motoristas, superando Toyota, Ford, Nissan, Honda em número de viagens. Ou seja, uma marca sem muita tradição acabou passando o rodo comparado às outras marcas que já têm uma fama consolidada. A fatia de eletrificar das frotas de aplicativos saltou cerca de 2% para mais de 6%. A plataforma 99, a BYD lidera 70% da frota eletrificada, com destaque para a família Dolphin Mini, GS Plus e o híbrido BYD King, que virou o queridinho dos motoristas. E o governo lançou o programa Move Brasil, 30 bi de reais em crédito para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos, em 44 modelos habilitados, elétricos, híbridos, até 150 mil reais. Só no primeiro dia, mais de 14.500 motoristas demonstraram interesse. A BYD teve fila nas concessionárias. Mas por que isso importa tanto para o motorista? É simples. Barateamento dos carros, principalmente os elétricos chineses, reduz o maior custo variável de quem roda, que é o combustível. Lembra do motorista exemplar que eu dei aqui para vocês, que gasta 4.500 e 4.000 reais por mês e vai de gasolina, que no total dá 8.500? Pois é, no elétrico esse custo despenca. Isso muda diretamente a conta de quanto sobra no fim do mês. A gente está falando de centenas, tá? Às vezes mais de R$1.000 por mês que voltam para o bolso do motorista. E tem mais, a concorrência chinesa derrubou os preços de carros novos e usados no Brasil inteiro. Ficou mais barato entrar ou renovar a frota. Para o motorista que vive disso, isso é uma mudança gigantesca. Mas, pessoal, nem tudo são flores, tá? O Brasil não é para amadores. A gente precisa ser honesto. A desvalorização dos elétricos ainda é um ponto de atenção, tá? E alguns modelos de entrada já perderam dezenas de milhares de reais no mercado de usados. Tem carro elétrico que chegou a desvalorizar mais de 70 mil reais em pouco tempo. O motorista precisa calcular não só a economia de combustível, mas também a depreciação e o custo de manutenção da bateria, porque a conta não é só quanto eu gasto por mês para rodar, é também quanto esse carro vale daqui a 2 anos e quanto custa trocar a bateria quando ela der problema, né? Quando ela estiver, digamos, viciada. E economia não é só o que você deixa de gastar, é o que sobra depois de tudo. Então, sim, o elétrico pode ser um baita negócio para quem roda muito, mas tem que fazer a conta completa. Planilha, com calma, sem se apaixonar pelo carro bonito. A decisão tem que ser técnica, não emocional. E algo que notei, pessoal, foi: ninguém ganha dinheiro todo dia. A diferença entre quem prospera e quem quebra não é sorte, é planejamento. É separar a reserva nos dias bons para fazer manutenção preventiva, em vez de esperar o carro quebrar e não se iludir com o dia bom. Porque o dia bom existe, mas ele paga os dias ruins sozinho, se você não guardar uma parte dele. O motorista que trata isso como negócio entende que existe sazonalidade. Existe semana boa, existe semana ruim. Existe chuva que derruba a demanda. Existe feriado que explode a demanda. Quem sabe disso se prepara. Quem não sabe quebra na primeira maré, no primeiro contratempo. Então, dá para ganhar dinheiro com o aplicativo? A resposta honesta é: depende. Depende da sua situação, do seu carro, da sua disciplina, da sua estratégia. Mas tem 5 lições que a gente aprendeu com esses motoristas, né? E quero deixar aqui bem claro para vocês, tá? Primeira lição: faturamento não é lucro. Posto de gasolina é manutenção, como em boa parte do que você ganha. Quem não separa custo de lucro está trabalhando de graça e não sabe. Segunda lição: estratégia é tudo. Horário certo, lugar certo e saber recusar a corrida ruim. Acima de R$1,52 por quilômetro vale a pena. Abaixo disso você está se desgastando à toa. Terceira lição: os carros chineses estão mudando o jogo. Barateamento e a chegada dos elétricos reduzem o custo de aplicativo e derrubam os preços de novos e usados. Isso pode aumentar a margem do motorista,
mas cuidado com a desvalorização. Faça a conta completa. Quarta lição, não se iluda. Quem acha que vai largar a CLT, trabalhar menos, está enganado. Para tirar 5 a 7 mil reais líquido, você roda de 10 a 12 horas por dia. E isso não é dinheiro fácil, é trabalho pesado com estratégia. E quinta lição, isso é um negócio, não um emprego. Tem receita, tem custo, tem imposto, tem depreciação e lida com pessoas. Quem trata como negócio e separa reserva, prospera. Quem trata como dinheiro fácil, se fode. O aplicativo pode ser uma fonte de renda variável, tá? E é até uma ótima alternativa para quem busca liberdade e complemento de renda, tá? Mas é preciso organização, controle financeiro, tá? E assim, atenção às oportunidades que os carros chineses e o programa Move Brasil estão trazendo, tá? Se você tem interesse em renovar a frota, esse pode ser o melhor momento da década para entrar ou para trocar de carro com condições melhores, ok? No fim, pessoal, a pergunta não é quanto o aplicativo paga, a pergunta é quanto sobra para você depois de pagar tudo. E essa resposta só você pode descobrir, tá? Fazendo a conta com honestidade, com planilha e paciência. Se você é motorista, conta pra gente aqui nos comentários esse retrato baixo com a realidade de vocês, quanto sobra para você no fim do mês. A gente quer ouvir a sua opinião, tá? Os números bons e os ruins, ok? Porque isso é que ajuda quem está começando, ok? E lembrando, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.